Olá pessoal, neste segundo momento da aula nós vamos aprender as características de uma onda. E neste desenho eu tenho aqui a representação de uma oscilação que foi monitorada no tempo, onde no eixo Y nós registramos aqui o tamanho da amplitude. Já é o primeiro momento aqui, vou chamar aqui de A máximo, uma vez que partindo do ponto inicial 0, nós temos esta abertura, que representaria a amplitude máxima. Logo abaixo, você tem o A mínimo, que representaria a amplitude mínima. E dentro desta amplitude máxima e mínima, nós temos a oscilação da nossa onda. Toda onda ela apresenta 4 momentos. E é muito importante você identificar estes 4 momentos que representariam um ciclo que se repete. Inicialmente, vamos começar a nossa análise aqui, neste ponto de partida, que seria no tempo 0. Depois de um segundo, a nossa onda atinge o máximo, a amplitude máxima, que é este primeiro momento, o momento de ascensão. Logo depois, existe na onda essa queda, e o segundo momento, aliás, o terceiro momento, um terceiro de descendência, onde você chega a este ponto 0 de amplitude novamente. Eu tenho já aqui 2 etapas vencidas, uma ascendente, outra descendente. Porém, eu tenho que ainda descer mais um pouco, o que é a terceira etapa. A terceira etapa que vai até o ponto de mínima amplitude. Então, novamente, nós temos a primeira etapa, ascendente, a segunda etapa, descendente, e uma segunda etapa ainda descendente, até o ponto mínimo. Agora, finalizando o nosso movimento, do ponto de amplitude mínima até o 0, novamente, eu tenho uma região, uma parte ascendente da minha onda, finalizando assim um ciclo. 4 momentos: subida, descida, descida, subida. Perceba que esse é o movimento que nós fazemos para construir uma oscilação em uma onda, uma corda, por exemplo. É muito importante em toda questão você construir estes caminhos, estes 4 caminhos possíveis. Essas 4 regiões, esses 4 momentos de construção da onda. Perceba que aqui esse pontilhado ele está exatamente em cima desses pontos, que são o ponto de máximo, o ponto de mínimo, e os pontos onde a amplitude é 0. Perceba que nessa representação você fecha um ciclo e começa tudo de novo. Ascendente novamente até o máximo, descendente até 0, descendente até mínimo, ascendente até 0. E mais uma vez, 4 etapas deste ciclo. Toda a onda deve ter no seu esquema, na sua representação, essas 4 etapas. Cada etapa vencida, nós denominamos ciclo. Portanto, esta repartição que eu fiz, ela contém 4 etapas dentro de um ciclo, mais 4 etapas dentro de outro ciclo. E aqui eu tenho, no finalzinho desta representação, metade do ciclo, pois eu tenho apenas uma ascendência e uma descendência, passando apenas pelo ponto de máxima, que aliás aqui também é importante, todos esses pontos que indicam para mim um máximo, são chamados de crista. E este ponto mais baixo é chamado vale. Ponto alto, crista, ponto baixo, vale. E o ponto central, que é chamado ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio. Dentro dessa representação, percebemos então que existe o ciclo, que se dá do início passando pelo máximo, indo pelo mínimo
chegando ao ponto de partida. Porém, estes ciclos podem ser interpretados de outra maneira. Nós podemos, partindo do ponto máximo, vamos pegar aqui uma descendência, outra descendência, uma ascendência, outra ascendência. Perceba que existem 4 momentos que fecham um ciclo. Portanto, de crista a crista, nós também temos a representação de um ciclo. Essa mesma observação é válida neste outro segmento, perceba. Descida, descida, subida, subida. De crista até crista, novamente nós temos um ciclo. Uma outra possibilidade de verificar este ciclo é por meio dos vales. Perceba que aqui, no ponto mais baixo da minha onda, dentre 2 pontos baixos, eu também tenho um ciclo. Basta verificar que nós temos 4 momentos da nossa onda. Essas diferentes análises são possíveis e devem ser exploradas nos exercícios, pois cada ciclo para nós representará uma interpretação, que neste caso, como estamos marcando em tempo, nós podemos dizer que um ciclo demora 4 segundos. Perceba que eu tenho um tempo de 4 segundos até fechar o ciclo. Novamente, mais 4 segundos. Agora, observe aqui o ciclo em cima. Eu tenho de 1 até 5, 4 segundos. Um ciclo. De 5 até 9, mais 4 segundos, outro ciclo. Ou de 3 até 7, 4 segundos, um ciclo novamente. Como o meu eixo X foi medido em segundos, nós temos a interpretação de um ciclo em tempo. Quando você tem a interpretação de um ciclo em tempo, isso é chamado período. Representação da letra T maiúsculo, que neste meu exemplo, o período é de 4 segundos. Feito essa análise, vamos agora interpretar a onda em termos de medida de comprimento, pois nós já vimos que essa onda tem 4 segundos para cada ciclo. Mas, efetuando essas medidas agora em termos de metros, perceba que a amplitude máxima se encontra aqui, a máximo, a amplitude mínima se encontra aqui embaixo, e que esta oscilação, iniciando neste ponto de partida 0, apresenta um ponto máximo depois de 1 metro, um ponto zero em 2 metros, um ponto mínimo em 3 metros e um ponto novamente em equilíbrio, um ponto zero, depois de 4 metros. Note que eu já segmentei então aqui os nossos 4 momentos de um ciclo. Novamente, perceba que aqui eu separando esses 4 momentos, eu consigo fechar um máximo, um mínimo, retornando ao ponto de partida. Dando continuidade ao desenho também, nós vamos perceber que aqui eu tenho, partindo do ponto de equilíbrio, subindo até o máximo, primeiro momento, descendo até o equilíbrio, segundo momento. Terceiro momento, vamos até o mínimo. Quarto e último momento, você vem até o ponto de equilíbrio novamente, e aqui fechamos outra vez um ciclo. A mesma análise pode ser feita agora. Como nós fizemos lá, existe aqui um ciclo de máximo, mínimo e retoma ao equilíbrio. Máximo, mínimo, retoma ao equilíbrio. Dentro deste ciclo, nós temos um deslocamento, que neste caso foi de 4 metros. Agora, olhe só, de vale até vale, nós temos novamente um ciclo, 4 etapas. Desce, desce, sobe, sobe. E essa repetição acontece. De vale até vale, nós também temos um ciclo. Note que eu posso buscar a mesma interpretação que nós fizemos ali em cima. Basta perceber a repetição de 4 momentos, desde que você marque os pontos de equilíbrio, máximos e mínimos. É muito importante você usar o desenho para fixar esses pontos de máximos e mínimos. Com isso, nós ganhamos o que em um ciclo se mede em comprimento.
Quando nós medimos o ciclo na unidade de metros, ou seja, não estou mais medindo o ciclo em termos de tempo. Eu não quero saber o tempo que demora para cada ciclo, mas eu quero saber o deslocamento da onda em um ciclo. Qual foi o ΔS dessa onda em um ciclo? Esse comprimento, essa medida de comprimento, nós chamamos comprimento de onda. A letra é o lambda, e nesse caso, o comprimento de onda é 4 metros. Uma vez estabelecidos esses dois conceitos, o período e o comprimento de onda, perceba que eles foram analisados fechando um ciclo com 4 momentos. Você pode e deve calcular a velocidade da onda. A velocidade da onda, como é ΔS sobre ΔT, será lambda sobre o período. Lambda sobre período. Existe uma outra variação para esta fórmula, que aí é necessário definir a frequência. Só que esta frequência fica para a próxima aula.